Graça e paz a todos, boa tarde, boa noite, e a paz do Senhor esteja com todos, que nós possamos continuar na luta, na caminhada com o nosso Deus. Que a alegria envolva e enche o nosso coração de paz, de certeza, de convicção de que o Senhor é nosso Deus. Mais uma vez, estaremos compartilhando uma palavra com os irmãos. E antes disto, pedimos a autorização do Senhor em oração. Eu quero pedir que a irmã Ana ore conosco, que nós possamos assim então louvar e agradecer ao Senhor, pedindo sabedoria para aquilo que nós vamos ler nesta noite. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade de mais uma vez nos expressarmos, ó Deus, através da Tua Palavra, Senhor, e que, ó Deus, a Tua Palavra possa encontrar abrigo nos corações, ó Pai. Que o Senhor abençoe a casa de cada irmão, a casa de cada amigo que irá com certeza nos ouvir através das redes sociais. Que o Senhor abençoe, que o Senhor conceda paz, que o Senhor conceda ânimo, que o Senhor conceda a certeza de que o Senhor é o Todo-Poderoso, é o Senhor que está guiando todas as coisas. Amém. E tem o controle de todas as Amém. Coisas. Glória a Deus. Obrigada, Senhor, por mais esse dia que estamos reunidos prestando esse culto a Ti. Pai, nós queremos, ó Deus, rogar, Senhor, que o Senhor encontre espaço nos corações sedentos, ó Deus, e que muitas e muitas vidas sejam abençoadas através dessa mensagem, dessa palavra que é rica, viva e poderosa, Pai. Amém. Nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Louvamos ao Senhor porque Ele é maravilhoso, porque até aqui tem nos abençoado, creio que tem abençoado você também. As bênçãos de Deus é independente das circunstâncias, até porque Ele mesmo disse que no mundo tereis aflições. E louvamos a Deus porque diante das lutas, das batalhas, nós crescemos, nós nos fortalecemos. E que cada um possa crescer na fé, dia após dia. E estejamos todos firmes, num viver diário de oração, de busca, de leitura e prática da palavra de Deus. Quero compartilhar com os irmãos o que está escrito em Marcos, capítulo 10, dos versos 17 a 22. Vamos absorver, vamos nos alimentar desta palavra e tirar lições para a nossa vida em cima desse relato, em cima dessa escritura sagrada, desse mesmo ensinamento que o Senhor deu aqui nesse ponto. E queremos pedir que você receba essa palavra, abra o seu coração, o seu entendimento, que o Santo Espírito de Deus possa abrir e iluminar lhe dando o conhecimento para você também assim se alimentar desta palavra maravilhosa. Vamos ler. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e ajoelhando-se perguntou-lhe: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que me chamas bom? Ninguém é bom senão um que é Deus. Sabe os mandamentos? Não matarás, não furtarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Que Deus abençoe essa palavra no meu, no seu e no nosso coração. Queridos, essa passagem do capítulo 10, o Senhor começa, ele estava na região da Galiléia, vem para a Judéia, e chegando, como em todas as regiões que ele andou, sempre havia uma grande multidão esperando para que ele pudesse abençoar, para que ele pudesse fazer um milagre. Havia pessoas doentes, de toda espécie de doenças ali naquela multidão. Então as pessoas esperavam ele para ficarem curados, outros para ouvir uma palavra, mas também havia aqueles fariseus, hipócritas, haviam aqueles saduceus, havia os enviados dos sacerdotes para pegar em alguma falta, para poder condená-lo ou ter alguma prova de blasfêmia ou de alguma coisa.
E aqui ele começa colocando a questão de casamento, divórcio, e o Senhor sai respondendo essas perguntas. Depois, as mães, os pais, trouxeram as crianças, trazendo aquelas crianças, mas discípulos e o povo não deixavam as crianças se aproximar. Então ele disse que quem não recebesse uma criança assim não poderia entrar no reino do céu. Ele faz um comparativo entre o reino de Deus com as crianças. Quem não tiver um comportamento, uma forma simples, aquela inocência, aquela forma pura como uma criança, não poderia entrar no reino do céu. Então ele, depois de abençoar as crianças e os pais, ele vai se retirando. No que ele vai se retirando, ele então é parado quando um jovem chega, assim como de uma forma rápida, e se ajoelha aos pés de Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Então Jesus arrebate dizendo que bom só há um, que é Deus. Quando a gente vê essa expressão ou esse gesto desse jovem, identifica-se logo aqui uma coisa: que ele era judeu e que também religioso. Ele usa essa expressão bom mestre. Então ele tinha esse respeito, essa questão de como se apresentar. E Jesus coloca e diz que só havia um que é bom, que é Deus. E Jesus então, vendo aquela religiosidade, aquele sinal de humildade, se ajoelhando, viu que ele era um homem religioso. Então faz as perguntas: você conhece os mandamentos? E Jesus começa a falar para ele: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraude ninguém, ou seja, não roube ninguém, porque ele era muito rico. Então, quando o Senhor fala para ele, essa expressão dos mandamentos, ele diz: Senhor, eu conheço, desde quando eu era um adolescente, desde quando eu era um jovem. Por quê? Porque todo judeu, desde quando nascia, era apresentado ao 8º dia, tá? Circuncidado ao 8º dia, e a partir de então, todo judeu, desde a sua infância, lá da criança, era ensinado os 10 mandamentos e todas as leis que haviam ali no Pentateuco. Então todo bom judeu sabia. E o Senhor fala então sobre os mandamentos. Ele explica, dizendo: eu tenho ouvido. E Jesus então olha para ele e tem aquele sentimento de um grande amor pela forma religiosa, pela maneira humilde que ele chegou, e diz: olha, o texto diz que ele amou aquele jovem e disse assim: olha, te falta apenas uma coisa. Certamente aquele jovem ficou feliz. Diga: o que é que me falta? Eu tenho tudo, sou muito rico. Mas a riqueza maior esse jovem não tinha. Ele era muito pobre de espírito. Então o Senhor coloca entre 2 caminhos que ele tinha que seguir. Ele tinha que fazer uma escolha. E essa é o importante desta palavra. Qual a sua escolha? Qual seria a sua escolha diante dessa situação, ou diante da situação que você está hoje? Você não precisa ser milionário, rico como este jovem, para fazer escolha, para seguir a Cristo, para ser fiel ao Senhor. A expressão de Jesus, quando ele olha que ama aquele jovem, e diz: olha, te falta apenas uma coisa, uma. E o Senhor diz para ele assim: vende tudo o que tu tens, tá? Reparta com os pobres. Vem então e segue-me. O texto mostra que ele diz essas palavras. E diz que vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres. E o Senhor ainda dá uma promessa: e tu terás então um tesouro no céu. Só que o texto seguinte diz que aquele jovem, ao ouvir essa palavra, ficou contrariado, ficou triste. Então ele começa a sair de fininho, como muitos fazem hoje. Mas eu quero voltar um pouquinho sobre a questão do tesouro no céu. Há muitas pessoas ignorantes, não no sentido de bruto, mas no sentido de falta de conhecimento,
e que não procura conhecer a expressão terás um tesouro no céu, então, mas como? Então eu vou depositar dinheiro no cofre de Deus, na conta de Deus, como se houvesse uma forma, ou em alguma igreja, que fosse colocar dinheiro no banco do céu, no banco de Deus. Não é isso aí. O investimento na terra, da maneira como você faz, pela fidelidade e obediência, é onde você faz o depósito, no banco de Deus. Quando Jesus disse, vende tudo o que tem, ele estava dizendo, desliga do mundo, desliga dos prazeres do mundo, desliga de mamon, desliga dessas coisas que te prendem. Vem, e você terá um tesouro no céu. O Senhor não disse que ser rico, quem é rico vai para o inferno. Deus disse que ele repartisse, vendesse e repartisse. Não era simplesmente pegar e agora ia ser um miserável, um pedinte, alguém que ficasse na beira das estradas, dormindo na beira das estradas, coberto com um cobertor sujo, e então é esses que vão para o céu. Não, o Senhor não está dizendo isso. O Senhor disse para ele vender o que ele tinha e dar aos pobres, porque tudo que ele tinha era para o bel prazer dele. Ele tinha uma coisa, ele tinha religiosidade, ele seguia uma religião, ele tinha conhecimento da verdade, dos 10 mandamentos, da Torá, do Pentateuco. Ele era ensinado desde quando era criança. Ele disse para o Senhor. No entanto, religião não leva ao céu. O que leva ao céu, o que faz acumular tesouro no céu, é a prática da obediência da palavra, através do desprego às coisas do mundo. Não está dizendo que você não deva ter as coisas, ter terreno, ter casa, ter dinheiro, não. Mas é a maneira como você se posta diante destas propriedades. É a forma como você se coloca diante dessas coisas. Colocando Deus em segundo, terceiro, quarto e último plano. E buscando a Deus apenas como uma forma religiosa. Isso aí o Senhor não aceita. Porque era assim que os fariseus faziam. Era assim que eles se apresentavam. E muitos hoje fazem isso. Basta ir numa igreja, basta fazer uma penitência, basta fazer aquilo, basta dar isso. Não é dar ou receber alguma coisa nesse mundo que leva para o céu. Não é uma riqueza ou pobreza, é saudável ou moribundo. Não, o que leva ao céu é a forma como você se coloca, como um fiel, um bom dispenseiro àquilo que Deus tem dado. É a maneira como você recebe a palavra, como você coloca ela na sua vida. É isso que lhe levará ao céu. Então, o Senhor aqui vê esse jovem. E esse jovem então faz a sua escolha. E eu faço a pergunta, qual a sua escolha? Qual a sua escolha? Você escolhe o quê? Mamon, o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro? Ou Jesus? Ou obedecer a palavra de Deus? O jovem, segundo a palavra, diz assim, no verso 22. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Era muito rico. Então ele fez a escolha. Qual a sua? Qual a sua escolha? Na continuidade desse texto, que eu não li, mas está aí, você pode acompanhar na Bíblia. Então, o Senhor faz um comparativo. Como é difícil um rico entrar no reino do céu. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino do céu. É mais fácil um camelo passar no fundo de uma agulha do que entrar no reino do céu. Ele não está dizendo que só os pobres vai, como eu volto a repetir. Mas é a maneira como os ricos se apresentam diante de Deus. Eles se apresentam colocando as suas riquezas em primeiro lugar. Mateus 6,33 diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Em primeiro lugar o reino de Deus. E depois as outras coisas que são acrescentadas. Porque tudo que acontece na nossa vida é permissão de Deus. Até as coisas ruins. É para que nós abramos os nossos olhos e vejamos o plano dele diante da nossa vida. Que nós possamos seguir isso. E vai continuando. Então ele diz, como é difícil um homem chegar ao céu. Como é difícil alguém chegar no reino do céu. E nessa discussão, os discípulos começam a questionar também. Então quem entrará no reino do céu? É difícil. Aí o Senhor diz assim, é impossível para os homens, mas tudo é possível para Deus. Basta que você creia. A palavra já diz, todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Será salvo por quê?
porque é Cristo que pode levar ao reino do céu. Aqui esse jovem teve Cristo diante dele, em pessoa, em carne. Ainda disse ainda, só te falta uma coisa. E a escolha dele foi as propriedades, foi as coisas. E nós precisamos saber o que escolhemos. Pedro, na continuidade desse texto, ele vai dizer assim: Senhor, nós deixamos tudo para te seguir. E ele diz assim, e Jesus vai e diz assim: qualquer um que deixou irmãos, irmãs, mãe, pai, casas, campos, coisas, por amor a mim, receberá ainda nesta vida 100 vezes mais, com perseguições, mas receberá. Glória a Deus. As coisas não é fácil para aquele que serve a Deus. É difícil, mas a palavra de Deus diz que nós vamos chegar lá. Por isso, se você crê no Senhor, tenha certeza, você vai receber a bênção que o Senhor tem para você. Amém. E para você que ainda não entende essa palavra, invoque Ele. Ele diz que todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Então, você tem uma oportunidade de invocar o nome do Senhor e ser salvo. Portanto, creia no Senhor Jesus Cristo. Será salvo você, a sua família e todo aquele que crê, assim como também você creu. Amém? Deus abençoe esta palavra em sua vida. Qual a sua escolha? A sua escolha, espero que seja Jesus. Siga a Jesus. A melhor escolha que o homem, que o ser humano pode fazer é Jesus. Ele é o caminho, é a verdade e é a vida. E nem eu nem você poderá entrar no céu se não for através de Cristo Jesus. Toda honra, toda glória seja dado a Ele, que vive e reina para sempre. Amém. Amém. Oremos. Santo e eterno Deus e Pai querido, em Teu santo e amado nome é que nós oramos. Pedimos que a palavra lida nesta hora, neste vídeo, possa chegar aos corações de todo aquele que assim assistir. É o que eu te peço, Senhor. Toma nas Tuas mãos as vidas dos nossos ouvintes, toma nas Tuas mãos nossas vidas, a vida da Tua igreja, que nesse momento, Senhor, está em suas casas, mas creio que o Senhor está na casa de cada um de nós, e está na casa de cada um daquele que invoca Teu nome. Assim, Senhor, eu te louvo e peço essas bênçãos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que a graça e a paz do Senhor seja com você, seja conosco, seja comigo, com minha esposa, com minha família, sua família e com todos vocês que assistirem. Que a paz de Cristo seja com todos. Amém.